Olá, meus irmãos, boa noite, a paz de Jesus. Estamos aqui em 23 de dezembro de 2020, mas esse vídeo pode ser assistido em qualquer época, prestes ao Natal. Nós estamos, meus irmãos, há poucos dias o Papa Francisco decretou o ano de São José, por isso estamos fazendo uma série aqui falando de São José todas as quartas-feiras. E hoje nós vamos continuar lendo algumas partes da carta Patris Corde, do Papa Francisco, uma reflexão sobre a carta. Ok? Sejam todos bem-vindos, o pessoal vai chegando aí. Vamos então, meus irmãos, começar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma noite, Senhor, em que nós estamos aqui para refletir a doutrina da igreja. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, para que tudo que seja dito aqui seja conforme Teu coração, Senhor. Que nada de mal aconteça, que nós não façamos besteira, Senhor. Mas pedimos a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, e guia-nos, Senhor, conforme Teu coração, de forma que o Senhor fale conosco, com todos nós que estamos assistindo esse vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós. Então, meus irmãos, boa noite. O pessoal tá chegando aí, ó. Maria das Graças, Eliana, Luzimara, Leoneiva, Rita, Lu Gomes, Maria Elza. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Minhas irmãs também. Eu não avisei que ia ter essa aula, porque até então o dia estava bem corrido. Esses dias estão corridos, não estou podendo gravar mais aulas por semana, mas a gente vai tentar aí retomar isso depois do ano novo. Então, semana que vem, provavelmente só na quarta também, tá, meus irmãos? Então, nós estamos meditando a Patris Corde. Essa é a aula 83. Nós tivemos a aula 82 e a aula 81. Parte 1, parte 2 e essa é a parte 3. Ok, meus irmãos? Eu não coloquei aqui no Instagram o comentário fixado. Agora eu coloquei. Então vamos lá. Papa continua aqui dizendo o seguinte, meus irmãos. Reaparece aqui o realismo cristão. Então o Papa Francisco, a gente viu na aula 1, ele falou um pouco da ternura de Deus, né? Na aula 2, um pouco sobre o sofrimento de São José. E aqui, então, nós vamos dar continuidade. O Papa Francisco escreveu essa carta, né? Dedicando esse ano, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, ano dedicado a São José. E eu quero gravar aqui todas as quartas-feiras possíveis uma reflexão sobre São José. O Papa diz assim: reaparece aqui o realismo cristão, que não deixa de fora nada do que existe. O cristão, ele é pé no chão. Ok, meus irmãos? Nossa religião é uma religião baseada em fatos concretos, reais. Não é só numa ideia. A nossa fé não é uma ideologia, né? A nossa fé não é a fé num livro, né? Nossa fé é na fé num Deus vivo, que se manifestou também através das Escrituras. Então, Papa Francisco vai continuar. A realidade, na sua misteriosa persistência e complexidade, é portadora de um sentido da existência, com as suas luzes e sombras. A realidade possui luzes e sombras, né? Dias e noites, dias bons, dias maus, né? É isto, continua o Papa, é isto que leva o apóstolo Paulo a dizer: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Esse versículo, ele é muito profundo, né? Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo, Alessandro. Bem, Santo Agostinho vai dizer que Deus sabe tirar de todo mal um bem maior, né? Deus sabe de todo limão azedo, sabe construir nele uma boa limonada. Então, meus irmãos, sim,
tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós respondermos às tentações, às provações, aos sofrimentos de forma santa, de forma correta, aquilo vai ser um bem enorme para nós. Não há mal nenhum deste mundo que possa destruir o cristão. Jesus falava, eles podem até matar seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Então, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E o Papa Francisco continua com a frase de Santo Agostinho, incluindo aquilo que é chamado mal. Esta é a nossa fé, meus irmãos. Esta é a fé católica, incluindo o mal, incluindo as dores desse mundo, incluindo as doenças, pandemias, incluindo o diabo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ok, meus irmãos? Tem um bispo que ele falou, ninguém contribuiu mais para a santidade de Jó do que o diabo. Então sim, Deus sabe tirar um bem muito maior de todo mal. Deus é o Senhor da providência. Então tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Santo Agostinho vai exclamar, né? Ó bendito pecado de Adão, que nos deu tão grandioso Salvador, né? Então, é um mistério que está acima, muitas vezes, da nossa compreensão. E às vezes a gente só faz contemplar, louvar a Deus. O Papa continua, nesta perspectiva global, a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Olha só que riqueza nós estamos falando. Que riqueza compreender isso, contemplar isso e trazer para a vida. Meus irmãos, falar isso é muito bonito, pregar isso é muito bonito, mas é preciso contemplar. O que é contemplar? Trazer para o todo, trazer para a vida. Sim, na minha vida, as minhas dificuldades, elas podem ser instrumentos de uma maior santidade, instrumentos de algo muito maior, se eu responder às vicissitudes da minha vida em santidade. O Papa continua. Longe de nós pensar que crer significa encontrar fáceis soluções consoladoras. Longe de nós, meus irmãos, achar que fé é só um mar de rosas. Não, basta ter fé e o mar vai se abrir. Opa! Não. Nem sempre o mar se abre. Às vezes, a baleia nos engole. Lembra do profeta Jonas? Né? Então, às vezes, há dificuldade, sim. Há dificuldades que nós vamos passar. Há cruzes. Quando a gente reza o Salmo, né, 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz repousar. Junto às águas refrescantes, maravilha, né? Mas aí o Salmo fala, ainda que eu atravesse o vale das sombras da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, o Senhor é meu pastor, não para que eu só aproveite coisas boas. Não, Ele está comigo também, para passar comigo pela cruz, pelo sofrimento, pela angústia. E você que está passando por um momento muito difícil na sua família, esse ano talvez foi terrível para a tua vida, talvez para a tua família, meu irmão, tenha fé. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O Papa continua. Pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos
aquilo que é responsabilidade por isso. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. Nós vemos na aula 2 os sofrimentos que São José passou, as angústias de um pai tentando arrumar um bom lugar para o menino Jesus nascer, e todas as outras problemáticas que esse pai zeloso enfrentou, as angústias. Quantos de nós não estamos passando dificuldades? Olhemos para São José, meus irmãos. Peçamos a São José o socorro para as nossas famílias. O Papa fala isso. Em outro trecho, o Papa continua. Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo até mesmo àquilo que não escolhemos na nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Esta vem ao de cima, sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se estacar e abandonar o campo, ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Às vezes, meus irmãos, a dificuldade, o sofrimento, nos faz sair do lugar, nos faz fazer coisas maiores. Às vezes, a perda de um emprego nos faz nos desenvolver mais, sermos empreendedores e até preparados para coisas piores que possam vir. Então, o Papa fala aqui que o primeiro passo para a cura interior é acolher a própria história. Quantos irmãos não conseguem olhar para a própria história? Porque olhar para o seu passado é doloroso. Porque há muitos traumas, há muitas coisas terríveis que é angustiante se lembrar. As culpas, né? Ficam remoendo. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque nós não perdoamos as pessoas e nós não nos perdoamos. E é preciso olhar para essa nossa história, é preciso olhar para nosso passado, o nosso presente, com um olhar de misericórdia, com um pedido de perdão e com uma generosidade no perdão. Perdoar os pais, as mães, perdoar os seus amigos, perdoar os colegas de trabalho do passado, enfim, ser grato, distribuir gratidão, distribuir misericórdia, porque você é objeto de um Deus misericordioso. E ai de você, ai de mim, se nós não perdoarmos àqueles que nos ofendem. Então, meus irmãos, olhar para a nossa história é reconciliar. A cura interior começa nessa reconciliação com o nosso passado. É preciso a gente olhar para os momentos mais dolorosos e rezar junto com Jesus. Pegue os seus momentos mais traumáticos e converse com Jesus sobre estes momentos. Não tenha medo, enfrente. O Papa fala que diante de uma dificuldade a gente pode estacar, abandonar o campo ou tentar vencer. Cristão é aquele que vai de frente com o problema. Opa, eu tenho algum pecado, eu tenho alguma dívida com Deus? Qual é? O que está pendente? A gente não pode passar panos quentes. Senhor, se eu estou em dívida contigo, Senhor, se eu te ofendi, mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Eu me arrependo de todo o meu coração. Nós precisamos ser íntegros com Deus. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. É preciso estar lúcidos com Deus. Não podemos fingir
Às vezes a nossa vida fingida no mundo não pode estar com Deus. Às vezes nós vivemos, como eu poderia dizer, papéis, atores no mundo. Não é para viver isso, meus irmãos. Não é para a gente atuar em lugar nenhum, é para a gente ser quem nós somos. Mas pior do que atuar no mundo é fingir ser alguma coisa para Deus. Para Deus não se esconde nada. E você não tem que ter vergonha de nada. Porque Deus é maravilhoso. Ele te conhece melhor do que você. Ele vê manchas em você que você não viu ainda e nunca vai ver. Deus vê tudo e te ama. E esse amor dele ainda não tomou por completo a nossa vida, porque nós não nos arrependemos, nós não nos humilhamos o suficiente. Nós humilhamos não no sentido de aquele sentido pejorativo de se humilhar, mas no sentido de ser humilde, um coração humilde e contrito é agradável ao Senhor. Continua o Papa. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, os evangelhos da infância de Jesus, apetece nos perguntar por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Porque Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém confiando na coragem criativa deste homem, que tendo chegado a Belém e não encontrado alojamento onde Maria possa dar à luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus que vem ao mundo. Face ao perigo iminente de Herodes, que quer matar o menino, de novo em sonhos, José é alertado para o defender e no coração da noite organiza a fuga para o Egito. Então percebam, meus irmãos, o Papa fala aqui que Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. E ele dá o exemplo aqui, do Natal. Deus se utiliza de São José, para socorrer o menino e sua mãe, que precisava nascer e não tinha um lugar. E José encontra o que? Um estábulo. Imagina a dificuldade, a angústia de São José, mas o quanto que também ele não preparou com carinho este lugar. Pois Deus usou São José. Quantas pessoas ficam pedindo um milagre, esperando uma explosão do céu, esperando um anjo, esperando uma mágica, quando Deus está dando sinais claros através da sua família, da sua casa, de pessoas próximas a você. Às vezes alguém que te dá uma dica e você fala, não, eu não vou ir não nesse emprego, eu não estou esperando o meu milagre. Mas espera aí, você está pedindo e Deus já está te dando. Tem uma historinha que eu lembro no EAC, se contava isso, que o homem estava chuvarada, inundou aí a rua do cara, e o cara pediu, Senhor, me socorre, me socorre. E aí vem alguém chamar ele, sai da sua casa porque vai alagar. Não, Deus vai me socorrer. E aí a água sobe e sobe, ele fica em cima da geladeira, a água até a metade da casa, e vem alguém num bote, para na porta da casa, vem meu irmão, vem. Ele, não, eu confio em Deus, eu confio no Senhor, Deus vai me socorrer, Deus vai me salvar. E aí a água sobe até o teto, ele consegue subir no teto, ele está no teto em cima da casa, e aí vem um helicóptero, joga uma cordinha, vamos subir, ele, não, Deus vai me salvar, eu tenho fé,
Deus vai fazer o seu milagre e tal. E aí a água sobe e ele morre. Pois é. Esse homem morre afogado e aí ele se encontra com Deus lá em cima. Pô, Senhor, eu confiei no Senhor, pedi o seu socorro e o Senhor não fez o seu milagre. Aí Deus falou, meu filho, eu mandei alguém te chamar na porta da sua casa. Depois eu mandei alguém de bote. E depois eu mandei um helicóptero para você, meu filho. Então, meus irmãos, é uma historinha que a gente contava lá no EAC, mas que mostra para nós essa coragem criativa, esse modo de Deus agir na história, nos acontecimentos e pessoas. É isso que o Papa fala aqui. Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. Deus preparou São José, Deus preparou Nossa Senhora para fazer toda a sua obra ali com o menino Jesus. E o Papa continua. Numa leitura superficial destas narrações, a impressão que se tem é que o mundo está à mercê dos fortes e poderosos. Mas a boa notícia do Evangelho consiste precisamente em mostrar como, não obstante a arrogância e a violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Deus é extraordinário. Deus age. Deus age aonde menos se espera. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Os nossos pensamentos estão muito distantes dos pensamentos de Deus. Diante do perigo de Herodes querer matar o menino, o Senhor manda o anjo em sonhos a José. José, na mesma hora, levanta e foge para o Egito. Diz o Evangelho que José não esperou amanhecer. Ele já de madrugada já saiu com as crianças. Então veja como que São José respondeu prontamente o chamado do Senhor. Continua o Papa. Então, independente dos arrogantes, né, dos ditadores, meus irmãos, tenha uma certeza, nós estamos vivendo momentos difíceis de pandemia, momentos em que ditadores mundiais estão se levantando para dominar a população. Estamos correndo o risco de ser dizimado milhões de pessoas, porque estamos correndo o risco de que a vacina seja pior do que o vírus. Há sim esse perigo, cientificamente falando, e eu ainda não falei politicamente. Enfim, o que está acontecendo de fato, se você olhar para o andamento da ONU. Né? Há anos a gente tem denunciado a ONU como ataques incessantes contra a vida, contra a família e contra a religião. Né? A igreja tem falado, os papas, né, vários organismos internacionais indo contra a família, indo contra o ser humano. Ok? A igreja tem denunciado isso. Enfim, mesmo com tudo isso, mesmo que ditadores queiram dominar o mundo, o anticristo apareça, meu irmão, não se desespere. Nós temos um Deus extraordinário, ó, esperança. Tô de verde aqui, ó. Nunca perca a esperança. Podem até destruir o nosso corpo, mas nunca a nossa alma. Fortaleça sua fé. É hora de rezar mais ainda. Nós temos um Deus poderoso que não vai fazer coisas estupendas, explosões no céu, a não ser no fim mesmo, na parousia. A não ser que Jesus está voltando agora, ok. Mas fora isso, Deus age. Ainda que o diabo tenha seu modo de agir, Deus tem o dobro da ação, muito mais, dobro que dobro. Deus age infinitamente mais do que o mal. É isso que ele fala aqui.
Deus sempre encontra uma forma de realizar o seu plano de salvação. Deixa eu tirar o som aqui. Beleza. Continua o Papa. Às vezes, também a nossa vida parece à mercê dos poderosos, dos poderes fortes. Mas o Evangelho diz-nos que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na providência. Então percebam, olha que lindo isso que o Papa diz, né? Às vezes na nossa vida parece também que estão destruindo a nossa vida os fortes, os poderosos, mas se nós soubermos usar essa coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, ou como São Paulo vai dizer, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amarmos a Deus, mesmo nas situações difíceis, e usarmos dessa coragem criativa, nós vamos transformar o problema numa oportunidade. Nós vamos transformar uma crise em ação concreta, em crescimento, em fortaleza. Isso é a vida, meus irmãos. Isso é a vida. Se você é forçado a levantar um peso de 50 quilos, o seu corpo vai produzir músculos para que você possa levantar esses 50 quilos cada vez mais leve. E as dificuldades que acontecerem na tua vida, se responderem em santidade, Deus vai te dar forças. Continua o Papa. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar e encontrar. Olha que lindo isso. Eu estou fazendo um curso de Cristologia do Padre Paulo Ricardo e ele fala disso, sobre a salvação, né? Deus quis que fizéssemos parte dessa salvação com a nossa liberdade, com a nossa resposta, com o nosso sim. Deus quis, ao estabelecer uma reparação, Deus deu grande dignidade ao ser humano e capacidade de se elevar a Deus, né? Por Jesus Cristo. Foi Jesus quem fez isso. Ao assumir a nossa natureza humana, o Senhor dignificou mais a natureza humana. Então, essas situações de dificuldade só nos faz crescer, só nos faz com mais capacidades criativas de projetar, de inventar, de encontrar, nos faz mais sábios, mais espertos, mais fortes, com mais capacidade de vencer. Então, as dificuldades não estão te derrubando, meu irmão. As dificuldades estão te fazendo mais forte. Creia nisso. Continua o Papa. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico, que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fizeram-no descer pelo teto. A dificuldade não deteve a audácia e obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus poderia curar o doente. Que lindo, né? Que linda comparação o Papa pega e faz isso. Como que o sofrimento nos pode moldar, nos fazer mais fortes. O sofrimento pode nos dar mais músculos, mais fortaleza para vencer os males. E o Papa continua dizendo: o Evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria, José e o menino permaneceram no Egito,
mas certamente tiveram de comer. Tiveram que encontrar uma casa e um emprego. Não é preciso muita imaginação para colmatar o silêncio do Evangelho a tal respeito, né? Preencher esse silêncio. A Sagrada Família teve de enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida acossados pelas desventuras e a fome. Neste sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para quantos têm que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. Meus irmãos, que linda reflexão do nosso Papa, né? Como todas as nossas famílias, que temos as nossas dificuldades, os pais, quantos pais angustiados nesse Natal, porque não têm condições de dar presente aos seus filhos, dar um presente de reconhecimento num momento especial como esse do Natal. Meu irmão, abrace a São José neste momento. Minha irmã, você que é mãe, abrace a São José neste momento. Olhe para ele. Olhe para a Sagrada Família e saiba que Deus não te abandonou em nenhum momento. E Deus sabe as tuas dores e está pertinho de você. Abra um sorriso. Olha quantas maravilhas Deus te deu. Talvez não te deu aí uma capacidade de comprar muitas coisas, mas o que Deus tem te dado é muito mais do que o que você já pediu. O que Deus fez até aqui. Então tenha muito mais gratidão na sua oração. Tenha muito mais o que agradecer do que aqui pedir, do que aqui reclamar. Deus é extraordinário. Não nos abandona nunca. E nos faz cada vez mais fortes. Essa sociedade que cada vez mais, chamada, entre aspas, sociedade líquida, porque é fraca, sociedade frágil. Nós somos chamados a ser antifrágil. Nós somos chamados a ser fortes. E Deus, para fazer forte, né, pega o barro e molda. O ouro é provado no fogo. E assim somos nós. Pela tribulação, somos fortalecidos. Então a tribulação não nos derruba, irmãos. A tribulação nos levanta e nos faz mais fortes. Coragem, meus irmãos. Erguemo-nos. Erguei os vossos joelhos trêmulos, diz a palavra. Erguei-vos. É hora de levantar, meus irmãos. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 12. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas, cansadas, e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho reto. Os que cambaleiam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que lindo isso, meus irmãos, meditando sobre a nossa família nesse Natal. Desejo um Feliz Natal a todos, que Deus derrame grandes graças na tua vida. Não deixe de rezar, não deixe de ir à missa e, se possível, reze a liturgia das horas. Reze a liturgia das horas, que é uma riqueza gigantesca. Recomendo muitíssimo para quem pode, tá? Seja fiel à vida de oração. Nesse momento difícil, é a oração que nos sustenta.
É a oração que no momento de desespero nos indica o caminho correto, nos dá uma luz, impede da gente tomar decisões catastróficas. Vivamos em oração. Assim foi desde o início dos tempos, desde o Antigo Testamento, desde os primeiros cristãos. Sem oração, meus irmãos, ninguém se salva, diz os santos. Sem oração, ninguém se salva. Porque nós não conseguimos nos salvar com nossas próprias forças. Precisamos do Senhor. E a oração é esse abrir o céu. Esse abrir o céu. Porque Deus nos deu um poder muito grande que é a nossa liberdade. Nós temos a liberdade de dizer não para Deus. De fechar as portas do céu. De não querer Deus na nossa vida. Nós temos essa liberdade. Nós temos essa liberdade. E por ter essa liberdade que existe, que a gente se joga ao inferno. Mas por ter essa liberdade, é preciso a oração. Porque a oração é a nossa liberdade dizendo, Senhor, pode vir. Senhor, abre o céu e põe teu dedo aqui porque eu preciso de ti, Senhor. Me socorre, Senhor. Vem em socorro de mim, Senhor. A oração é isso. A oração é abrir o céu. É a gente abrir a nossa vida e dizer, Senhor, põe a tua mão aqui. Pode agir na minha história, na minha família e na minha casa. Pense sobre isso, meus irmãos. Quarta-feira que vem, a gente continua a nossa meditação da carta Patris Corde. Vive esse Natal com muita oração e a gente se vê quarta-feira que vem, aqui às 20 horas ou 22 horas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, meus irmãos. Feliz Natal a todos.